Então pessoal, boa noite. Então eu vou estar voltando a fazer as aulas aqui sobre o cálculo do Massalotti. Então vou estar explicando agora esse outro método aqui, dessa apostila aqui de um curso de tecnologia em fundição, o autor Ricardo Focco, né? Então vamos pegar o exemplo dessa peça aqui, ó. Então esse aqui é uma peça em aço, né? Então esse volante aqui, né, com essas dimensões, eu tenho desenhado aqui no SolidWorks, né? Então eu desenhei ele aqui com as dimensões ali da peça, altura, diâmetro, né? Só que aqui ele não colocou raios, né? Eu já coloquei raios, né? Porque se for fazer na fundição, com certeza tem que ter raios. Então eu já fiz mais completo ali, mas para fins didáticos não vai alterar muita coisa. Então lá, então a primeira coisa, né, que a gente vai fazer é calcular os módulos, né? A gente vai dividir a peça em módulos, né, em módulos geométricos. Já tinha explicado nos vídeos anteriores, né, como é que faz isso, só dando uma recapitulada. Então o módulo é o que? É o volume sobre a área, né? Lembrando que essa área é a área onde a troca de calor, certo? Então a gente divide a peça aqui, igual o exemplo, né? Esse anel da região 2 é o módulo, e aqui esse anel da região 1 é outro módulo, né? Então eu vou estar calculando aqui esses dois módulos aqui. Essa parte toda aqui o módulo, e esse aqui outro módulo. Foi isso que ele fez ali. A gente também já fez nas aulas anteriores ali. Então vamos acompanhar então a apostila aqui. Então tem um módulo aqui de 0,86, que é nessa região 1, e na região 2 de 0,83. Então a primeira coisa a gente vai calcular o que? O módulo desse pescoço aqui, né? Então o pescoço é o que? É essa partezinha aqui, né? Então essa parte aqui é o pescoço do Massalotti. Então pela regra aí, né, se usa 1.1, que é 10%, né, o módulo dessa região maior aqui. Então se é uma regra estabelecida pela prática aí, né, que os fundidores adotam. Então assim, como se chegou nisso, as fórmulas eu não sei explicar, mas é o que se usa e que está nos materiais. E o módulo do Massalotti, né, ele tem que ser 1.2 vezes o módulo da minha região 1, né, sobre vezes o meu maior módulo. Então 1.2 é 20%, né? Então esse meu módulo Massalotti tem que ser 20% maior. Isso para aço, né? Lembrando que a gente está dando um exemplo para aço. Então vamos lá. Então para a gente calcular esse meu pescoço, então a gente escolheu uma seção retangular. Por que retangular? Porque quem está fazendo o projeto escolheu retangular, simples assim. Poderia ter escolhido de outra forma, uma forma quadrada também. Então o que ele fez aqui para calcular? Então, para calcular o módulo, né, ele fez A vezes B vezes C, que é o que? Que é o volume, né? Como se eu tivesse mostrar meu Massalotti aqui, né? O meu tá um pouco diferente, né? Eu já tinha explicado também lá, né? Então, como se fosse aqui um quadrado, né? Aqui, né? Um retangular aqui, toda essa parte aqui. Então, A vezes B vezes C, que é o meu volume, dividido pela minha área. Lembrando que a área é onde é o que? Onde a troca de calor, né? E onde é essa troca de calor ali? Então se for pegar aquele exemplo que ele deu lá, vou dar um exemplo aqui rapidinho aqui, fazer um desenho aqui, fazer aqui do lado mesmo. Então escolhi uma seção retangular, né? Então desenhei ela aqui, né? Então o volume disso, né,
é o A vezes B vezes C dividido por 2 vezes o A vezes B mais o A vezes C mais o B vezes C. Lembrando que é a área que é a troca de calor, né? Então, é aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui na apostila, ele também calculou, ele colocou aqui essa parte aqui, ó, mas em outras apostilas que eu já estudei, essa parte não entra. Entra somente o que? A parte onde a troca de calor. Então, essa região e essa aqui não entraria no cálculo. Por quê? Porque ela não tem troca de calor. Seria, ela vai estar uma parte encostada na peça e outra aqui no maçalote, certo? Então tá, então para já ser esse cálculo aqui, né? Eu tenho aqui um exemplo, eu fiz ele passo a passo aqui. Então tá aqui, ó, A vezes B vezes C, né? Que é 2 vezes o A vezes o B, o A vezes o B aqui, certo? Mais o A vezes o C, A vezes C que é a área, né? Mais o B vezes C, certo? Então, sempre a área que a troca de calor, né? Isso aqui a gente considera também como uma barra, né? Uma barra infinita. Que é calculado pela espessura dividido por 2. Então, vamos lá, só para simplificar aqui a fórmula, né? Eu fiz bem detalhado aqui para entender melhor, porque geralmente essas apostilas vem tudo aqui, né? Só igual vem dessa forma aqui e muita gente eu já vi que não entende os cálculos às vezes. Então, eu fiz bem passo a passo aqui. Então vamos lá, A vezes B vezes C. Então aqui, 2 vezes B vezes C mais 2 vezes o A vezes o C, certo? Então aqui é a área onde a troca de calor, né? Aqui em cima está conforme está lá na apostila. Só exemplifiquei ali, mas o correto, na minha opinião, é aqui, certo? Então, 2 vezes o B vezes o C, o B vezes o C, que é a parte de baixo e a parte de cima, e 2 vezes o A vezes o C, que é esse lado aqui e esse outro lado aqui. Então tá, então para mim simplificar essa forma, o que eu faço? Veja que aqui eu posso colocar em evidência o meu 2C, porque eu tenho desse lado e desse lado o 2C. Então se eu coloco em evidência, então 2BC dividido por 2C, vai sobrar o que? Vai sobrar somente o B. E aqui 2AC dividido por 2C, vai sobrar somente o A. Então, aqui em cima eu tenho meu C que está o que? Multiplicando. Aqui embaixo eu posso fazer o que? Posso simplificar isso, posso cancelar. Então vai sobrar A vezes B, e aqui embaixo vai sobrar 2 vezes B sobre A. Então isso aqui é o que? É o meu perímetro, né? A vezes B é a minha área e 2 vezes o B vezes o A é a área sobre perímetro, que é uma barra infinita, certo? Então aqui, o que ele fez aqui então? Então ele adotou o A como 3 centímetros. Por quê? Porque ele quis, conforme a peça também, né? Eu tenho que observar a minha peça, porque eu não posso escolher uma medida muito grande, porque senão ela fica maior do que essa cota aqui, de 32. Então eu tenho que estar observando isso, as dimensões têm que estar dentro da minha peça aqui, né? No caso da minha altura, às vezes da minha largura também, certo? Então ele adotou o A igual a 3, então a gente vai fazer o que? A gente vai substituir na fórmula isso. Então vamos lá, o A igual a 3, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu módulo, certo? Que é esse Mzinho aqui, esse M aqui, o módulo, certo? Então vem aqui, ó. Então o meu A, e vou o que? Substituir nessa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula aqui, ó. A vezes B, 2 B mais o A. 2 multiplica o B mais o A. Então, o meu A vale o que? Vale 3. Então, eu vou substituir aqui, né? Onde é A, boto 3. Então, 3B, que 2. Onde é o A ali, eu boto 3, né? B mais 3. Então, eu vou fazer... É uma equação, né? Então, eu vou multiplicar aqui cruzado. Então, fica 3B, que é igual ao 0,95, que multiplica 2B mais 6. Então aqui 3B, 0,95 que multiplica 2B dá 1,9, 0,95 que multiplica 6 dá mais 57,
Então aqui eu tenho 3b de K e um 9b de K. Eu passo o 9b para lá, né? Subtraindo, igual a 5.7. Então fica 1.1b igual a 5.7. Então meu b está multiplicando aqui, né? Meu 1.1 vai passar o que? Dividindo, né? Então fica 5.7 dividido por 1.1, que dá 5.18 centímetros, né? Lembra que é centímetro, a gente vai transformar depois em milímetros, certo? Então tá aqui, ó, foi o que ele achou aqui. Bem igual ali, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. E aqui, né, se eu quisesse adotar uma seção quadrada, né, seria o que? O A sobre o meu perímetro. Então fica ali, o A igual a B, né, e B igual a A, mesma coisa. Então, ou seja, vou ter, a minha seção vai ser o que? Um quadrado. E aí, mesma coisa, eu vou fazer o que? Eu vou substituir nessa fórmula aqui. Então, como a gente fez no outro caso, é só a gente substituir aqui, né? Então, se vocês quiserem fazer aí, é bem tranquilo. Eu, particularmente, quando posso, eu uso só a seção quadrada em aço ali. Na prática, quando é possível, eu notei que é mais eficiente. Mas, isso é, como eu disse, é a questão de cada um que está fazendo o projeto. Então vamos lá. Então a gente vai ver agora a primeira coisa aqui. Então a gente já definiu aqui, né, as dimensões do meu pescoço, certo? Então agora eu vou ver aqui. A tela escureceu aqui, não sei o que foi, mas vamos lá. Então aqui eu vou escolher uma salote, né, que é o que? A altura dele é 1,5 vezes, certo? O meu diâmetro, que é a mesma coisa que ser 3 vezes o raio, dá na mesma coisa, 1,5 vezes o diâmetro e 3 vezes o raio é a mesma coisa. Então a minha altura, se eu usar 1,5 vezes ou 3 vezes o raio, vai dar a mesma coisa, certo? Então mesma coisa aqui, o módulo, né? O módulo, então vou calcular o que? Esse meu maçalote aqui, né? Do critério térmico. Então o módulo é o que? Ele é um maçalote cilíndrico, né? Então é o volume dele, né? Como que é o volume de uma maçalote, né? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura, certo? Então π vezes raio ao quadrado vezes a altura, dividido por quê? Pela área que é a troca de calor com a peça, certo? Então fica aqui 3.14 vezes R2 vezes a altura mais 2 vezes. Então ele está calculando a parte de cima, a parte de baixo e o contorno aqui da peça, certo? Se tivesse uma maçalote aqui cilíndrico, seria desenhado antes para facilitar, né? Mas tudo bem. Então ele calculou essa área aqui, essa área e essa área aqui, certo? Então ele fez essa equação aqui, né, e chegou nesse resultado aqui, né, 3 sobre 8 dividido pelo 8 sobre R. Mas vou fazer uma observação ali. Então aqui, ó, só exemplificando lá como é que ele chegou naquele resultado lá. Então, ó, o módulo então, né, uma maçalote cilíndrico, né, que eu tinha comentado, é a altura, é 1 vezes diâmetro, ou altura igual a 3 vezes o raio. Então o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, a área que é a troca de calor, né, a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Então a área que faz troca de calor ali, né, 2π vezes o R vezes a altura mais 2πr ao quadrado, certo? Então como eu expliquei ali, né, são essas duas áreas aqui e essa área aqui. Então o módulo é o meu volume sobre a minha área, né? Então onde eu tenho o meu H, eu vou fazer o que? Eu vou substituir por 3R, né? Porque como eu tenho R já, então eu vou substituir por R, né? Não vou substituir por diâmetro ali porque não vai dar certo, né? Como eu tenho R ao quadrado e o R aqui que é o raio, eu vou substituir por 3R. Então fica ali, né? Onde tem H eu boto 3R. Fica π vezes raio ao quadrado, onde tem H boto 3R embaixo.
2π vezes raio, o H de novo, boto 3R, e aqui 2π vezes R ao quadrado, certo? Então, a minha altura ali ia substituir. Então, aqui fica o quê? Se eu fizer essa multiplicação aqui, ele fica 3π, R ao quadrado vezes R ao cubo. E aqui mesma coisa, né? 2 vezes 3 aqui, 6, né? Fica ali 6R ao quadrado, ali mais 2, fica 8π R ao quadrado, certo? Então, vou fazer o que aqui agora? Eu vou simplificar, né? Então, o π ali, eu posso fazer o que com ele? Eu posso cancelar, tem π em cima e embaixo, e o R ao quadrado dividido por R ao cubo, né? Vou ficar com R em cima. Então, fica 3R sobre 8, certo? Isso é o correto. Aqui na apostila está 3 sobre 8R. Então, se acho que já gera dúvida, já confunde, né, para quem está fazendo. Então, o correto é aqui. Tu vai ver depois que a fórmula vai fechar aqui também os valores, certo? Então, vamos lá, então. Então, feito isso, né? Então, eu achei ali. Vamos voltar lá, né? Então, o módulo do meu maçalote é o que? 1.13, certo? Então, eu vou achar ali 1.13. Tá aqui, ó, módulo do meu maçalote, aquele módulo que a gente achou lá em cima, né? 1.13. Então, vou fazer aqui 1.13 igual a 3R sobre 8. Que é esse 3R sobre 8 aqui, que eu tinha mostrado. Então, fica. Vou multiplicar aqui, né, cruzado, e o que? 3R igual a 9,04. O R é o que? Eu vou dividir o 9 pelo 3, vai ficar um raio de 301. Certo? Então, esse é o raio que do meu maçalote, certo? E o meu diâmetro é o que? 2 vezes o raio. Então, vou ter um diâmetro de 6 centímetros, que é 60 milímetros, certo? E a minha altura aqui, que é 3 vezes o raio, fiz aqui só para exemplificar, é 3 vezes o raio, 3,9. Se eu pegar pelo diâmetro, 1.5 vezes 6 dá 9. Então, dá a mesma coisa ali, né, certo? O cálculo ali é o mesmo que eu tinha comentado. Se pegar 3 vezes o raio e 1.5 vezes o diâmetro ali. Então tá, então aqui, seguindo aqui a apostila aqui, foi isso que ele fez. Certo? Então aqui ele fez um outro cálculo para ferro fundido cinzento, depois eu vou fazer uma aula separada para cinzento e nodular. Tudo com base nessa apostila aqui. Então, tá, eles usam os mesmos parâmetros. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o projeto, né, do maçalote pelo meu critério volumétrico, né? Como já expliquei em outras aulas, né? O maçalote tem que ter o que? Volume suficiente de metal, né, para alimentar a peça. Isso, né? Então tem uma fórmula aqui, né, para a gente fazer isso, que é essa fórmula aqui, ó, que é a mesma que ele usou ali também, né? Volume da peça vezes B dividido por 100. Então vamos explicar aqui, ó. Então o volume do maçalote é o que? O volume da peça vezes o B dividido por 100, o N, que é o meu rendimento, né? Então tem aqui, ó, o volume do maçalote, o volume da peça, o B é o coeficiente global de contração volumétrica expresso em porcentagem. Então esse valor é um valor tabelado, sim. Não sei também de onde vem esse valor, como foi adquirido esse valor, nunca achei nada em apostilas. E o rendimento. Então ele fala aqui, né? Tanto que aqui também ele fala aqui, ó, a contração, que é aquele B, né, é de 1 a 2% por 100 graus de superaquecimento. Então, acredito que alguém deve ter feito testes práticos com isso e adotado esse valor aí, né? Então tá, então o rendimento do maçalote ali, ele está adotando de 15%, né, que é o rendimento desse meu maçalote. Então, tem algumas literaturas aí, né, falam de 15%. Aqui, essa aqui é um outro curso que eu fiz de 14, eu acho que fica aí entre aí 14, 15 a 20 o rendimento do maçalote, né? Então tá, então eu vou calcular o volume, né, desse meu maçalote aqui. Então ele fez aqui pelo peso, né, pela massa, né? Estou explicando aqui também. Então aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
Então aqui, então explicando aquele cálculo que ele fez lá, né? Então a minha densidade, né, o que é? É a massa sobre o volume, né? Então a densidade do aço, né, 0,0073 kg por centímetro cúbico igual a minha massa, que é o peso da peça, né, que ele calculou ali, 8,5 dividido pelo meu volume. Então aqui eu multiplico aqui em x, né, cruzado, e vou achar o meu volume de 1164 centímetros cúbicos, certo? Então esse é o meu volume. Então esse aqui ele já fez o que? Direto, né? Então agora usando aquela fórmula lá, né, o volume da peça vezes B dividido por 100, rendimento menos B dividido por 100. Então fica ali o volume da peça 1064 vezes o B dividido por 100 ali, que é 0,04, né? Então o B aqui, que ele adotou aqui, o B foi de quê? De 4, né? Então ele adotou, através desse super aquecimento aqui, ele adotou 4. Então ele aqueceu ali de 1 a 2% por 100 graus, né? Então esse foi o valor que ele adotou, de 4, né? Então 1164, né, vezes o 0,04 dividido por N, que é o meu rendimento, menos o B dividido por 100, né? Então essa equação aí, né, vai dar o que? 423,27, né? Então aqui só questão de arredondamento aqui, ó, centímetros cúbicos. Então o meu volume do meu maçalote pelo meu critério volumétrico é 423, certo? Aqui também, né, essa fórmula aí, né, se eu pegar ali o volume da peça vezes o B ali, vou dar uma conferida aqui na apostila, o volume da peça vezes o B ali, dividido por N menos B, sem usar o 100 aqui, o valor vai dar o mesmo. Podem até fazer teste aí, certo? Então tá ali, ó, 423. Então, tá aqui, foi o volume do maçalote pelo meu critério volumétrico, certo? Então tá, vamos voltar ali então. Então ali, ó, agora eu vou fazer o meu volume pelo meu critério térmico aqui, ó. Então, ou seja, eu quero saber de quanto de metal que tem o meu maçalote, né? Então, como é que eu vou fazer o volume do meu maçalote? Eu já tenho aqui com as dimensões, que eu já tinha encontrado lá em cima o raio, né? Então, eu vou colocar as medidas e vou ver quanto tem esse meu maçalote, né? O volume é o que? Π vezes raio quadrado vezes altura, certo? Então aqui, ó, π vezes raio quadrado vezes altura, que é o π vezes o raio quadrado, 3 ao quadrado e vezes 9. Então, ou seja, é 254,34 centímetros cúbicos, certo? Então tá aqui, ó. Então o que que acontece aqui? O meu maçalote, ele vai ter o que? Ele vai ter, vou mostrar aqui, ó, 254, vamos arredondar, centímetros cúbicos, certo? Com as dimensões que eu achei. Porém, pelo critério volumétrico, ele precisa ter o que? 423, ou seja, esse meu maçalote não atende o meu requisito volumétrico, certo? Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que redimensionar esse meu maçalote com dimensões maiores. Posso usar 2 maçalotes também, se a peça permite, se tem área para isso, se não tem. Então eu posso estar fazendo isso, né? Então aqui, ó, o que que eu faço? Então meu π vezes raio quadrado vezes o h, que é o meu que é o meu volume, né? E a minha altura, lembrando que é sempre 3 vezes o raio, certo? Então vamos lá, π vezes raio quadrado vezes a altura 3r é igual a que? 424. Eu só arredondei aqui, né? Então para que eu estou fazendo isso aí? Para mim achar um novo raio do meu maçalote, certo? Então tá, então aqui são as fórmulas, né? Então aqui 3.014 vezes 3r ao quadrado dá 3r ao cubo igual a 424. Aqui 3.014 vezes 3, 942 vezes r ao quadrado é igual a 424. Então, r ao cubo, que é 424, dividido por 942, vai dar 45,01. Então, eu tenho que extrair a raiz cúbica disso, ou elevar 1 sobre 3, que é a mesma coisa, né? Raiz cúbica é 1 sobre 3.
Então o novo raio do meu maçalote é esse aqui, que é 35.5, que vai ter um diâmetro de 70 e uma altura de 5. Então, ou seja, esse meu maçalote aqui, ó, se eu calcular um novo volume, ele vai ter o que? 404. Veja aqui que ainda não atende, né? Então, talvez eu tenha que estar observando isso e que modificar um pouco aqui ainda, né? Para atender aquele 404. Mas aqui também, né? A gente usou o pi ali só como 3,14. Eu não usei todas as casas, né? Decimais ali. Então tem a questão de arredondamento também. Mas é bom sempre estar calculando esse novo maçalote aqui, né? Talvez a gente aumentar ali para 71, para 72 o diâmetro, ele já atende esse 424 ali. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Então aqui está bem resumido, né? E eu fiz ali passo a passo ali, né? Então aqui o raio ali, né? A altura 105, o diâmetro ali de 70, certo? Então é assim que a gente calcula, né? O maçalote ali. Esse é um outro método aí, né? A gente calcular para aço, né? Esse exemplo que eu dei foi para aço, né? Então para ferro muda um pouco ali, né? Porque no ferro a gente tem a questão da expansão da grafita, certo? Então temos que estar olhando isso aí, né? É aquela contração volumétrica ali, né? Aquele B lá, né? É tudo tabelado, né? Então tem uma tabela aqui, né? Para aço manganês se usa 10%, para ferro fundido branco, alto cromo de 9%, de aço baixa liga de 8%, de aço inox 8%, de aço carbono 7%. Então é aquele superaquecimento, né? Vamos dizer, esse valor, eu não sei explicar de onde vem isso, mas como eu expliquei, deve ser testes práticos, né? O pessoal fez e conseguiu isso aí. Então esse é o cálculo do maçalote, né? Então, se eu for calcular aquele maçalote, né, eu vou estar colocando ele aqui, né? Então, às vezes tem que aquele maçalote vai ser colocado aqui para alimentar essa minha peça, né? Esses cálculos aí são 100% correto? Sim, eu uso como referência, né? Sim, pode ser que na prática posso usar uma maçalote menor, já aconteceu, às vezes a gente calcula aí quando a gente desenha, quando a gente tem uma ideia, fica muito exagerado ali. Então, assim, para dizer que é confiável 100%, na minha opinião, pela minha experiência, eu acho que não. Mas é uma excelente referência. A gente tem que isso aqui também manda muito o que? Do teu processo, né? Se um molde é um molde rígido, da composição química do seu metal, ou seja, da metalurgia em si, né? No caso do aço, né? E o aço, a metalurgia dele é mais complicada, né? A gente tem muito problema de oxidação do aço, né? Ele se oxida muito fácil, então a gente tem que ter um controle rigoroso disso, né? Qualidade da areia, todas essas questões, as outras questões também estão envolvidas, né? Mas a questão do projeto do maçalote, né? Explicando conforme essa apostila aqui. Então todos esses cálculos que ele fez aqui, né? Eu tentei fazer passo a passo aqui para explicar de onde vem esses valores aqui, né? Então